Esse vídeo vai conter spoilers do episódio 14 da segunda temporada de The Owl House. Os últimos acontecimentos entre Luz e Emmett deixaram algumas pessoas preocupadas com o possível futuro das duas. No decorrer da série, nós vimos a relação entre elas se desenvolver de formas improváveis. Começaram de um jeito conturbado, aos poucos foram se aproximando e confiando uma na outra, até que os sentimentos das duas se tornou um afeto inquestionável. Como o grande fã de Lumity que eu sou, eu definitivamente amei ver o desenvolvimento dessa relação se tornando por fim um dos romances mais saudáveis que eu já assisti. Mas agora, chegamos no momento em que parece que as coisas entre elas estão começando a mudar, e muita gente tem questionado se essas mudanças são pro bem ou pro mal. Pessoalmente, eu acredito que o episódio Reaching Out foi muito importante para entendermos o que é necessário para o relacionamento das duas continuar funcionando, mas não só isso. Eu acho que esse episódio pode ter sido uma grande pista sobre a importância que o relacionamento entre Luz e Emmett pode ter para o futuro da série, e talvez até mesmo para o tão esperado Dia da União. Eu sou Nathan Bellieni e esse é o último vídeo da trilogia Flores para o Reino Humano, uma série curta explicando por que eu acho que o episódio Reaching Out trouxe pistas que podem ter grandes significados para The Owl House. E bom, esse vídeo pode ser compreendido mesmo que assistido separadamente, mas eu recomendo muito que você também assista aos dois anteriores se quiser entender todos os pontos que me levaram às conclusões que eu vou explicar aqui. Então vamos começar. Eu acho que muitos de vocês perceberam como Reaching Out teve algumas referências ao episódio Enchanting Groundfright. Quando se magoa com Luz, o lugar para onde Emmett foge é justamente a árvore que foi criada quando as duas enfrentaram Grom. A primeira luta que elas travaram juntas. E como eu já disse antes, eu vejo o fato delas lutarem ou enfrentarem certas situações juntas de forma tão sincronizada como uma representação do laço entre elas, e de como elas conseguem entender uma outra. Mas tem algo do qual eu sentia falta na relação das duas. Porque, claro, o fato delas se apoiarem é importante, mas a representação de um bom relacionamento também deveria levar em conta o fato de que cada pessoa tem sua individualidade, seus conflitos pessoais e, eventualmente, precisa encará-los sozinha. E pela forma como as coisas estavam se desenvolvendo entre Luz e Emmett, eu achei que essa individualidade não iria ser uma questão na série. Bom, eu tava muito errado. Primeiramente, faz total sentido que esse episódio faça referência a Groundfright, pois como eu falei nos dois vídeos anteriores dessa trilogia, em Reaching Out, Luz e Emmett enfrentam seus medos novamente, só que dessa vez de uma forma muito diferente. Quando Luz conta sobre seu pai, por um momento Emmett estende a mão para consolar a namorada, mas antes mesmo de tocá-la, ela é interrompida por um grito e imediatamente se levanta para correr na direção dele. Da mesma forma, quando Luz cai, eu realmente pensei que Emmett fosse voltar para ajudá-la, mas apesar de olhar para a namorada de forma receosa, ela não volta. E eu acho que tem um motivo para isso, porque Emmett não pode deixar de resolver algo que é importante para ela por causa de Luz. Agora é o momento em que elas precisam aceitar suas individualidades e enfrentar seus medos separadamente, o que não significa de forma alguma que elas não tenham o apoio uma da outra. Inclusive, eu amo a fala de Emmett logo antes de correr de volta para a arena. I don't know what rituals you have in the human realm, but I'll help you pick some flowers and we can do something here. Porque ela deixa claro que tem algo que precisa resolver, mas que ela vai voltar. Que ela ainda está ali para a Luz. E eu também acho que é por isso que a humana fica corada nesse momento. Porque ela tinha acabado de admitir que sentia inveja de Emmett por ela ainda ter uma relação com o pai. Ela havia acabado de mostrar provavelmente seu pior lado até agora, mas ainda assim Emmett voltaria por ela. Da mesma forma como Luz, várias vezes antes, também esteve lá pela bruxa, mesmo quando ela ainda agia de forma ruim, diminuindo os outros para parecer superior. Luz também viu o pior lado de Emmett, e ainda assim lhe ajudou a superá-lo. E ver que a Blight está disposta a fazer o mesmo por ela, claramente pegou Luz de surpresa. Eu acho, inclusive, que foi daí que a humana tirou forças para caminhar até a arena, por saber que ela tem alguém que lhe apoiaria mesmo em seus piores momentos. Então, dessa vez, apesar de enfrentarem o mesmo inimigo, as duas lutam separadas, como se elas precisassem encarar seus medos sozinhas agora, mas sabendo que elas vão estar juntas depois disso. Thank you for listening. I can't wait to pick flowers with you.
E eu amo como Luz faz um leque de glifos da mesma forma como em Enchanting Groundfright. Então, eu acredito que agora o relacionamento das duas superou mais uma barreira. Mas bom, eu ainda não falei sobre o que eu acredito que pode aguardá-las no futuro, e esse é o ponto que me fez criar toda essa trilogia. Primeiro, eu preciso explicar que o que eu vou falar aqui não é uma teoria super amarrada e com embasamento em pontos práticos da série. Na verdade, eu nem chamaria isso de teoria. Isso é mais uma análise de simbologias que me parecem estar conectadas e que eu acredito que sejam pistas na história. Eu sei que eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal explicando minha visão sobre a representação das diferenças entre Luz e Emmett, mas eu acho importante recapitular algumas coisas. Desde a primeira temporada, eu sinto que a série deixava alguns indícios de que as duas, de certa forma, representam mundos opostos. Momentos simples, como quando elas conversavam uma com a outra, porém com um corpo virado para lados opostos. Ou quando Luz encontrou uma fanart de Emmett com uma personagem dos livros de Azura, com a frase "Esse amor é proibido" escrito na folha. A princípio, eu imaginei que fossem indícios de que o romance entre elas seria complicado e que diversos empecilhos iriam aparecer no caminho delas. Mas então elas começaram a namorar e eu acabei esquecendo dessas coisas. Até que, com Reaching Out, eu percebi algo que já tem acontecido há vários episódios. Does it have something to do with the human realm? Já faz um tempo que Emmett demonstra ter interesse em entender mais sobre Luz. Ela decidiu aprender espanhol porque é a segunda língua da humana e aparentemente também tem aprendido a usar glifos. E isso faz sentido, além de ser bem fofo, porque são coisas que tornam Luz diferente das bruxas em Boiling Isles, coisas que a fazem diferente de Emmett. E aprender sobre elas também é uma forma da Blight aprender mais sobre a namorada. Mas eu não acho que esse seja o único significado dessas ações. Se pararmos para lembrar, Emmett sempre esteve presente quando Luz enfrentava um conflito relacionado ao reino humano ou tentava encontrar uma forma de voltar. Foi ela quem ajudou Luz a achar o diário de Philip e também a lidar com o rato ecoante. Ela foi até o Lago do Eclipse para pegar o sangue de Titã que Luz precisava para abrir um novo portal, esteve do lado dela e deu apoio depois que ela reencontrou a mãe, assim como fez também no dia do aniversário da morte de seu pai. Se nós pararmos para pensar, até mesmo em Enchanting Groundfright, quando Emmett ainda nem sabia dos receios de Luz com relação a Camila, foi ela quem esteve lá ajudando a humana a enfrentar seu medo. Emmett está sempre presente quando a namorada tem um conflito relacionado ao seu retorno para o reino humano. E eu não acho que isso possa ser uma coincidência. Eu acho que essa é uma das tais pistas que os criadores da série têm repetido constantemente para nós. Mas então, o que ela pode significar? Bom, eu acredito que ela pode estar ligada a alguns pontos importantes da série. Você já deve ter visto o símbolo do Yin Yang, que é um princípio da filosofia chinesa. Eu não vou me aprofundar demais nisso, mas em resumo, esse símbolo representa o equilíbrio entre opostos, dia e noite, luz e escuridão, sol e lua. Eu definitivamente acredito que o símbolo do colecionador é, de alguma forma, inspirado pelo símbolo do Yin Yang. Na verdade, eu acho que já está bem claro que a ideia de um equilíbrio entre mundos opostos está muito presente em The Owl House, e que provavelmente vai ser um conceito crucial para o fim da série. O colecionador, cujo design aparenta ter uma relação com o dia e a noite, também parece ser uma peça muito importante no Dia da União, que muitos acreditam que será o dia em que Belos tentará fundir o reino humano com o demoníaco. E nesse dia, ao que parece, também vai acontecer um eclipse, um momento em que o Sol e a Lua se alinham de forma que eles parecem uma coisa só. Todas essas simbologias apontam para a ideia de mundos diferentes se unindo, seja de forma literal ou metafórica. E já faz um tempo que as pessoas suspeitam que Emmett tem alguma relação com o colecionador, já que luas e estrelas estão muito presentes no conceito visual dos dois. Mas o que eu não tinha percebido é como, de certa forma, Luz também parece estar relacionado ao simbolismo do Sol. Uma humana calorosa e cheia de energia, até mesmo seu nome pode ser visto como sendo relacionado a esse astro. O conceito e personalidade das duas podem ser facilmente comparados ao conceito do Sol e da Lua.
E sim, eu sei que eu tô viajando um pouco nessa última parte, mas considerando que Emmett é sempre a pessoa que ajuda a Luz com seus conflitos relacionados ao reino humano e a que mais se interessa em aprender sobre esse reino, qual é a chance disso ser uma coincidência? Luz foi a pessoa que ajudou Emmett a deixar de viver de acordo com as expectativas alheias. Ela é a pessoa com quem a bruxa pode compartilhar seus gostos por histórias de fantasia e também quem lhe faz acreditar que ela pode viver um amor proibido e torná-lo possível independente das adversidades. Emmett, por outro lado, é a pessoa que está presente quando Luz tenta fugir dos problemas. Foi ela que ajudou a humana a encarar a realidade e se lembrar de que, por mais que ela ame o mundo de fantasias e aventuras que é Bowling Isles, ela precisa resolver suas questões relacionadas ao reino humano. Luz e Emmett são opostos que se complementam, e eu duvido que isso não esteja, de alguma forma, relacionado aos futuros eventos da série. Nós chegamos a um momento em que tudo parece estar de alguma forma conectado. Philip Bellows, o colecionador e a maldição de Ida, o talismã de Hunter e os Clawthorne. Eu acredito que Emmett vai ser crucial para que Luz consiga abrir o portal para o reino humano. E bom, como eu falei antes, a minha ideia aqui não é criar uma teoria, mas sim apontar as simbologias que eu acredito que vão se conectar em algum momento. Mas para não deixar a conclusão desse vídeo solta, eu vou jogar aqui a possibilidade mais plausível que eu imaginei, levando em conta algumas teorias que têm circulado por aí. Eu ainda acredito muito que o colar de Emmett seja similar ao objeto que Philip usou para encontrar o colecionador. Então, se isso for mesmo verdade, talvez esse colar venha a ser uma peça importante para que o portal seja criado. Mas tem mais uma coisa que eu pensei sobre isso. Na última cena de Reaching Out, Luz e Emmett fazem um pequeno ritual, cada uma usando o seu tipo de magia. A humana cria flores com um glifo, enquanto a bruxa cria um balão de abominação. E então elas lançam o balão com as flores no ar. O que pra mim é mais uma dessas simbologias sobre a união de mundos diferentes, mas não é disso que eu quero falar. O que me surpreendeu foi o diálogo das duas nesse momento. Do you think they'll reach the human realm? Probably doesn't work that way, but it's a nice thought. Esse diálogo foi tão específico que eu não consigo deixar de acreditar que ele tem um significado a mais pra série. E então, eu lembrei da teoria de que o portal que Ida encontra quando criança, na verdade foi enviado do futuro, e é por isso que ele estava embaixo da Terra. E se esse, na verdade, é o portal que Luz vai criar para voltar pro reino humano, mas por algum motivo ela vai precisar enviá-lo pro passado? E se o diálogo de Luz e Emmett, na verdade, era uma pista indicando que a humana não vai conseguir voltar pro seu reino? Bom, essa última parte foi só uma teoria aleatória, e sinceramente, se eu tiver acertado, eu mereço ser promovido a líder do Coven de Oráculo. Por enquanto, a única coisa da qual eu tô convencido é de que a relação entre Luz e Emmett e as diferenças entre elas simbolizam muito mais pra série do que parecia no início. Então, me conta nos comentários se você tem alguma teoria sobre o que esse relacionamento pode significar pro futuro de Dell House, ou se você acha que tudo que eu falei foi uma completa viagem. Independente de concordar ou não comigo, eu quero saber a sua opinião. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!